Boa noite, igreja, graças e paz. Estamos aqui mais uma vez reunidos, irmãos, para mais um culto de oração. Louvado seja Deus pela vida de cada um que já se encontra aqui. Que o Senhor abençoe cada um nesta noite, amém? Vamos começar com uma oração, agradecendo ao Senhor pelo dia e pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos mais uma vez aqui. Irmão Erlano, o Senhor pode orar para a gente? Deixa eu me dar aqui. Agora começou. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 62, de 1 a 9. Salmo 62, de 1 a 9. O Salmo fala da confiança em Deus. Amém? A minha versão diz assim: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa e não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair. Eles somente consultam como o hão de derrubar da sua excelência. Deleite em mentiras com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa e não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio está em Deus. Confiar nele, ó povos, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Amém? Então, irmãos, esse salmo fala justamente da confiança que devemos ter em Deus, né? Nós estamos vivendo um contexto de aflições, de angústia, de desespero, mas o Senhor, Ele diz que nós devemos confiar somente nele, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, é a nossa defesa. Então, que possamos realmente confiar somente no Senhor, porque a nossa salvação vem dele. Amém? Ministério de Louvor. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Graças a Deus a gente pode estar aqui hoje e é uma alegria muito grande conseguir começar a voltar aqui para o templo, poder encontrar vocês e louvar com vocês. Eu estou um pouco emocionado já, então vamos louvar o Senhor, cantar esse Deus que é maravilhoso. O cântico se chama Me Derramar. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim, e ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar
dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim, e ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, dizer que és formoso. Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. E merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela
pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Amém. Amém, glória a Deus. Agora, irmãos, estamos abertos para os nossos pedidos, na verdade, para os nossos agradecimentos, só que hoje com diferencial. O irmão que for fazer o pedido tem que vir até aqui à frente para poder aparecer no vídeo, tá? Fique à vontade, mas venha até aqui. Amém. Vou começar a pedir o meu, pode ser? Pode ser. Eu queria louvar a Deus por tudo de maravilhoso que Ele tem feito em nossas vidas, louvar por esse momento aqui e pedir a Ele para que Ele continue abençoando nossas vidas, cuidando da gente, nossa família, nos protegendo e nos abraçando nas horas de angústia, de tristeza, todos esses momentos que a gente passa. E graças a Deus eu tenho a minha família para estar comigo, tenho a minha igreja para estar comigo e que Ele possa estar suprindo todas as nossas necessidades. Amém. Quem mais? Pode fazer o pedido e o agradecimento, não tem problema. Irmãos, esse momento é importante para a gente como igreja, né, de poder estar compartilhando junto com todos que estão aqui presentes. Os nossos irmãos certamente que estarão vendo amanhã, perceberão o quanto Deus tem cuidado de nossas vidas como igreja, como cristãos, como filhos dele. E eu só tenho a agradecer a Deus pelo seu cuidado. Ele tem sido maravilhoso, mesmo nos momentos difíceis, quando a gente está querendo, assim, né, parece que vai surtar um pouquinho, mas Deus tem sido maravilhoso, que Ele tem acalmado nosso coração, tem sustentado nossos pés, tem fortalecido nossa vida. E isso não tem preço. Só Ele mesmo que pode fazer isso com nossas vidas. A gente não sabe como cada um chegou aqui, mas Deus conhece o nosso coração, Ele sonda a nossa vida, Ele sonda o nosso coração. E isso, eu só tenho a agradecer a Deus por isso. Quem mais? Eita. Bora. Agradecimentos e pedidos, gente. Vamos, Suane, irmão Zé Luiz, Bia, irmã Lênia, vou chamar tudo pelo nome. Sara, Brendo, Elano. Boa noite, irmãos. Eu quero agradecer, né, esse semestre que acabei à frente de faculdade. Eu estou emocionada, eu sou chorona mesmo, né? E assim, é gratidão a Deus mesmo, né? Eu agradeço à igreja, ao pastor, à esposa dele, eu agradeço a todos que ajudaram, os que estão ajudando. Gente, isso faz muita diferença na vida da mãe, na vida da Bia, né? E assim, já pensou um semestre, ela terminar em um mês, assim, eu estou assim, anestesiada de gratidão a Deus, né?
Eu estou muito feliz. Lá não gosto que eu fale, mas eu falo mesmo, né? Eu não sei guardar. Eu não nasci baú, né? E eu agradeço mesmo toda a igreja. Se eu pudesse, eu pegava um caminhão e saía por aí gritando mesmo, quanto eu estou feliz, né? Mas é assim, eu sou esse tipo de mãe, né? E eu quero agradecer, assim, eu tenho orado muito e eu tenho tido o apoio da igreja aqui, né? E isso na vida de uma pandemia, de uma pessoa como eu, assim, né? Eu também tenho depressão, eu também quis surtar nessa pandemia, né? Eu quis enlouquecer, mas eu vi que Deus, ele é misericordioso, né? E ele coloca cada pessoa na vida da gente como anjo, né? E eu tenho vocês assim como anjo de Deus na minha vida, né? E hoje eu só quero agradecer. Hoje eu não vou chorar por nem outro motivo, mas só de gratidão a Deus por todos. Eu quero agradecer também a Suane, o qual também ela teve a minha filha lá na casa dela. Eu quero agradecer a Deus pela vida dela também, por ela ser canal de bênção na vida da minha filha, porque amigo é isso, né? A gente conhece os verdadeiros amigos nessa hora, né? Eu quero agradecer. Amém. Amém. É isso aí, irmã Lene. A palavra de Deus diz que nós temos que falar das maravilhas que o Senhor faz na nossa vida, né? Então, a gente não pode se calar diante de tudo que Deus tem feito, porque isso serve de testemunho para os demais irmãos, que Deus, ele realmente, ele não nos abandona, ele está sempre conosco para nos sustentar em todo o tempo, independente das circunstâncias que estejamos vivendo. Louvado seja Deus por isso. Grite mesmo, eu também gosto de fazer isso. Quem mais? A irmã Lene me encorajou a vir aqui. Bom, eu também quero agradecer muito a Deus, né? A irmã Lene falou da Bia. E, assim, foi incrível. Eu acredito que foi um mês que a Bia passou lá em casa. E a gente pôde compartilhar muitas coisas juntas. E eu queria dizer assim, o quanto eu aprendi com a vida da Bia lá em casa. O quanto nós duas podemos crescer juntas, através de compartilhamento de coisas sobre as nossas vidas, sobre o desafio que ela teve, né, de enfrentar esse semestre, de ver ela dormindo pelas madrugadas, da gente compartilhar as madrugadas. E foi, assim, uma aventura, tudo que a gente viveu, né? Eu também estava em semana de prova, e a gente pôde provar um pouquinho de muitas coisas nessas madrugadas da vida, durante o dia. E para mim foi bênção recebê-la em casa. Nossa, em um mês eu pude aprender muitas coisas com ela, e eu agradeço muito a Deus pela vida dela, que Deus possa abençoar ela, a irmã Lene, né, a vida delas profundamente, e que ela possa continuar nessa caminhada, né, crescer em Cristo e poder passar isso para as outras pessoas. Eu acredito muito que Deus tem muito a fazer na vida da Bia, e outras pessoas também irão crescer com a vida dela. Então eu louvo muito a Deus pela vida também do Brendo e da Sara, né, que passaram alguns momentos dessa quarentena em casa. A gente pôde orar junto, a gente pôde crescer juntos também. Então, eu agradeço muito a Deus pela vida deles, né, e de outras pessoas também. Mas eu falo em especial deles porque eles estiveram em casa em alguns momentos e a gente pôde falar de Cristo, né, pôde crescer mesmo, né, diante dos desafios que a gente enfrentou nesse tempo de isolamento. A gente pôde aprender sobre o nosso Deus, né? Então, eu louvo muito a Deus pela vida deles, né? Pela vida da irmã Selma também, da Roseli, que nós estávamos mais próximos. Então, louvado seja o nome de Jesus por isso, né? E que a gente cada dia mais cresça como igreja, né? Nessa comunhão, nessa questão de família, né? Eu tenho a PIB de Benevides como minha família, né? Foi Cristo que me deu, então às vezes eu olho e penso, vejo, me emociono, choro e agradeço a Deus pela vida de cada irmã dessa igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Tem mais? Bia, agora é a tua vez. Boa noite. Com essa motivação eu tinha que vir aqui, né? Mas eu vou resumir
eu sou grata a Deus por até aqui Ele ter me sustentado, né? Foi um mês, eu digo que foi um mês bem corrido na questão de conciliação de questão de faculdade, que é algo novo para mim, vocês sabem, algo novo para mim, né? Questão de trabalho, né? E aí eu sou muito grata a Deus porque em tudo Ele sustentou. Em cada noite de sono perdida, em cada trabalho bem sucedido, em cada prova, em cada aula, em cada saída da casa sonho para ir trabalhar, depois para retornar. A mamãe que ficou o mês de junho em casa sozinha, o Senhor aguardou, a sustentou, tanto em casa quanto no trabalho, me sustentou junto com a Sônia, com o Augusto lá. E eu sou grata a Deus por tudo isso e sou grata também pela vida de cada um, pela ajuda, pelos conselhos, pelo compartilhamento. A gente chegou a se reunir, os jovens, naquele dia, e eu vejo que foi tudo graça de Deus, e que Ele tem controlado todas as coisas, tem conduzido tudo para que nós estivéssemos aqui, né? E assim como a Sônia tem, vocês como família eu também tenho, e eu sou muito grata a Ele por isso, né? E é isso, e eu amo vocês. Pronto. Amém. Amém. Quem mais? Elane, Maiara, irmã Rose, irmão Zé Luiz, quer fazer algum pedido, algum agradecimento? Então vem até cá. A ordem é que tem que vir até a frente. Boa noite, amados. Graça e paz. Então, para mim também é motivo de alegria de estar juntos, reunidos com todos vocês, né? Então, e também motivo de gratidão a Deus por nos ter nos sustentado, mesmo nessa dificuldade de pandemia, né? E ter nos livrado de ter agora não ter surtado, pegado algum tipo de vírus, né? Desse vírus, porque quem mais sai em casa sou eu, né? Belém, serviço, mesmo na pandemia, e graças a Deus, Deus não permitiu que eu pegasse para contaminar minha família, né? Que só somos nós aqui mesmo e Deus e vocês, né? Nossa família. Então, é assim, agradeço a Deus por tudo isso e a cada um dos irmãos também que tem orado por nós, né? De modo geral, do pastor, a irmã Joca e a todos. Também é um motivo de alegria. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Mais algum irmão? Se não, vamos dar continuidade, que já estamos pertinho de chegar ao horário do Brendo. Não, mais ninguém? Bem, irmão, além dos pedidos pessoais, nós temos também, o Brendo ele tem uma lista com 6 pedidos, né? E a gente ora todas as quarta-feiras. Antes da pandemia a gente estava fazendo isso, e como nós retornamos, nós vamos continuar, né? Então a gente tem alguns pedidos, que é orar pela vida do pastor, não só o nosso, mas todos os pastores em geral, e orar pela igreja local, né? Não só PIB de Benevide, mas o povo de Deus por aqui. Também orar pelas autoridades brasileiras, pelas almas perdidas, por novos obreiros, né? E pelas necessidades dos irmãos, que foi esses que os irmãos colocaram. Então, nesse momento, a gente vai orar por esses pedidos, né? O irmão que sentiu o desejo no coração de orar por um desses pedidos, fique à vontade. E eu encerro orando pelas necessidades dos irmãos. Eu quero agradecer a Deus também, né? Porque Deus tem sido gracioso, eu já compartilhei isso aqui, né? Graças a Deus, lá em casa está tudo bem, né? Minha família, meus filhos, como diz o irmão Zé Luiz, meu marido e meu filho saem todo dia para trabalhar, né? Meu marido é rodoviário, para quem não sabe, né? Ele é motorista de ônibus, e é bem perigoso essa parte, né? Porque ele está em movimento com um monte de gente. Os ônibus não estão sendo pouquinha gente. Ele disse que agora é para lotar os ônibus, então os ônibus estão saindo lotados, e nem sempre o pessoal tem esses cuidados todos, né? Mas Deus é quem cuida, então Deus tem cuidado dele até aqui, e eu só tenho que louvar e agradecer ao Senhor. Mesma coisa é o Lucas, ele não parou de trabalhar, ele sai todo dia 4 horas da manhã para trabalhar, e até aqui Deus tem cuidado. Então eu só tenho que agradecer ao Senhor. Agradeço por a oportunidade que ele tem me dado também, de junto com Suane, né? Deus colocou umas meninas nas nossas vidas, e nesse tempo a gente tem compartilhado da palavra. Então eu louvo a Deus, porque mesmo não podendo estar aqui,
mas a gente tem evangelizado algumas pessoas através das redes sociais, né? A gente tem uma reunião uma vez por semana e a gente se encontra com umas meninas aí para compartilhar a palavra de Deus. E eu tive o privilégio, porque a Suane me convidou para dar aula para essas meninas uma vez por semana, e Deus tem me usado para falar de Jesus para elas, né? E a minha oração é que elas realmente se convertam ao Senhor, né? Uma delas já é convertida, mas é nova convertida, e a gente tem investido na vida dela. Então eu sou grata a Deus por o privilégio, né, que Ele tem me dado de poder compartilhar com as pessoas aquilo que Ele tem me ensinado. Então isso é maravilhoso, é muito bom falar de Jesus para as pessoas. Eu gosto muito de fazer isso. Então eu fiquei muito feliz quando a Suane disse: Marcelo, eu quero a senhora aqui para a gente, toda semana, a gente dar aula para essas meninas. Me ajude. Então eu aceitei o desafio e louvo a Deus por isso, né? Essa semana a gente não teve reunião, vou puxar a orelha de Suane, porque ela não teve tempo. Mas tem sido muito bom. Então eu louvo e agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, apesar de mim, né? Mas o Senhor tem sido gracioso. Então vamos orar? Os irmãos que sentiu o desejo de orar pelos pedidos que eu falei, fiquem à vontade. Eu finalizo com as necessidades dos irmãos e os agradecimentos.
Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Queremos te louvar e te agradecer pela tua bondade e a tua graça derramada sobre as nossas vidas, Senhor. Nesse momento, Pai querido, coloco diante do Senhor, pedindo, Pai querido, que o Senhor envie obreiros para a tua seara. Tua palavra diz que a seara é grande, mas que os trabalhadores são poucos, mas que nós, Senhor, devemos rogar ao Senhor da seara para que envie trabalhadores. Por isso, Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor levante homens e mulheres, Senhor, comprometidos com o Senhor e com a sua obra, a fim de pregar o teu evangelho e fazer conhecida a tua salvação em Cristo Jesus, para que o teu nome seja glorificado e vidas se rendam a ti, Senhor, confessando o Senhor como o único e suficiente Salvador de suas vidas, Pai. Pois eles precisam te conhecer, precisam conhecer esse Deus, Pai. A tua palavra diz que louve os povos, que todos os povos te louvem. Mas como eles louvarão, Senhor, se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Assim diz a tua palavra. Por isso, Pai querido, eu te peço, levanta, Senhor, e envia homens e mulheres com compromisso com o Senhor, para que o teu nome seja glorificado, Pai. Pois é o que pedimos em nome de Jesus. Também quero orar nessa hora, Pai, em favor das necessidades de todos os meus irmãos. O Senhor conhece as suas necessidades, sabe dos seus desafios. E eu peço, Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, esteja suprindo cada uma das necessidades dos meus irmãos, para que eles possam continuar firmes, Senhor, na tua presença, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, abençoa cada um dos meus irmãos, Senhor, e fala conosco neste momento através da tua palavra, Senhor. Abençoa o teu servo Brendo, que ele possa falar não aquilo que ele quer, Senhor, mas aquilo que o Senhor tem a nos dizer nesta noite através dele, Pai. Pois é em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz a todos. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede nessa noite para estarmos ouvindo a Sua palavra. E nós iremos continuar fazendo as exposições dos Salmos, como nós temos feito durante as quartas-feiras. E hoje nós iremos estar meditando no Salmo 26. Então, você que está com a sua Bíblia aí, você já pode abrir no Salmo 26. Salmo 26, a palavra do Senhor diz assim: Fazei-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade, e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho-a perante os olhos, e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com os homens falsos, e com os dissimuladores não me associo. Aborreço as súcias de malfeitores, e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Não colhas a minha alma com os dos pecadores, nem a minha vida com os dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme e terreno plano. Nas congregações bendirei o Senhor. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, aqui estamos mais uma vez diante da Tua santa palavra, Senhor. Te pedimos que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração nessa noite, para que a gente saia daqui fortemente edificados por Ti, Senhor, e nos conforma um pouco mais à imagem do Teu Filho Jesus. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar.
Meus irmãos, escute essa história emocionante. Alguns anos atrás, em uma corrida na Espanha, o atleta queniano Abel Muntai, que foi medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres, ele estava prestes a se consagrar vencedor da corrida, quando, ao entrar em uma reta que ele acreditou ser a linha de chegada, ele diminuiu o ritmo e ele começou a cumprimentar o público, pensando que ele tinha já vencido a prova. O segundo colocado, que vinha logo atrás, o corredor Evan Fernandes, ele se aproximou e notou o equívoco. E ao invés dele se aproveitar para ganhar a corrida, o que foi que ele fez? Ele parou e ele colocou a mão nas costas do atleta queniano, o Abel Muntai, e ele disse para ele: olha, a linha de chegada está ali. Só que ele não entendeu, ele não compreendeu. E ele viu que ele não tinha entendido, então ele empurrou ele até ele chegar à linha de chegada e ser vitorioso. Olha que história interessante. Após a prova, depois que ela terminou, Evan Fernandes, ele deu a seguinte declaração. Ele disse assim: ainda que tivesse me dito que eu ganharia uma vaga na seleção espanhola para disputar o campeonato europeu, eu não teria me aproveitado. Acredito que é melhor o que fiz do que se eu tivesse vencido nessas circunstâncias. Isso é muito importante porque hoje, do jeito que as coisas estão no futebol, na sociedade e na política, onde parece que tudo vale, um gesto de honestidade vai muito bem. São gestos assim, iguais a de Evan, que movem o mundo e inspiram pessoas a colocar em prática valores que muitas vezes são esquecidos, como, por exemplo, o respeito e a integridade. Por que eu estou contando essa história aqui? Porque o tema da minha mensagem nessa noite é vivendo com integridade diante de Deus. Esta é uma virtude que precisamos cultivar em nossos corações como povo santo de Deus. Por esta razão, estaremos meditando neste assunto no decorrer desta mensagem. Veja bem, o escritor deste salmo aqui, que nós lemos, é o rei Davi. O contexto que ele escreveu este salmo é difícil de determinar, mas pode ser uma oração de entrada no templo de Deus. Porque no verso 8 aí, ele vai dizer: eu amo, Senhor, a habitação da tua casa. E o assunto principal que ele aborda aqui neste salmo é a sua integridade pessoal diante de Deus. Davi, ele vai escrever sobre este assunto, a sua integridade, porque ele está sendo acusado de crimes que ele não cometeu. Por isso, no início do salmo aí, ele vai dizer o seguinte: fazei-me justiça, Senhor. E além disso, no decorrer do salmo, ele afirma a sua inocência. Porque ele tem evitado a comunhão com os ímpios e ele tem andado na verdade de Deus. Você também deve buscar viver assim diante do Senhor, evitando a comunhão com os ímpios e andando na verdade de Deus. Portanto, o meu propósito com essa mensagem aqui nessa noite é incentivar você a viver com integridade aonde você for, quando você sair daqui desse culto. Mas, para você viver com integridade nos caminhos do Senhor, você precisa ter uma boa consciência. E para isto acontecer com você, você deve praticar 3 atitudes para você viver com integridade no caminho do Senhor com uma boa consciência.
E a primeira atitude que você deve praticar para viver com integridade no caminho do Senhor com uma boa consciência é se empenhar para andar retamente. Veja novamente aí para o texto. Vamos ler novamente do 1 ao 3. Olha o que o salmista Davi ele vai dizer. Fazei-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho-a perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Veja só, o salmista Davi aqui, ele começa dizendo, fazei-me justiça. Essa expressão aqui significa que Davi queria ser exonerado, ou seja, ele queria ser livre das falsas acusações que ele tinha recebido. Depois disso, ele vai logo dizer o porquê ele deveria ser livre dessas falsas acusações que ele recebeu. Ele vai dizer aí no versículo 1, pois tenho andado na minha integridade. Veja bem, esta declaração não significa perfeição. Davi não era perfeito, mas significa uma declaração de inocência. Diante das acusações que ele estava recebendo, ele se declara inocente. Davi, ele se declara, então, inocente diante dessas acusações infundadas que ele estava recebendo. Pois Davi, ele estava vivendo retamente diante do Senhor, confiando no Senhor, sem vacilar. E olha só, Davi, ele estava tão confiante da sua retidão, que ele pede para o próprio Senhor, o supremo juiz, examiná-lo pessoalmente. Olha o que ele diz no verso 2 aí. Examina-me, Senhor, prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Ele verdadeiramente se empenhava para viver retamente diante de Deus. Mas por que Davi, ele se empenhava para viver retamente diante de Deus? O que motivava Davi a viver assim? Qual era a sua inspiração para caminhar em retidão diante de Deus? No verso 3 ele dá a resposta. Olha o que ele diz aí. Pois a tua benignidade tenho-a perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Veja só, a benignidade de Deus aqui se refere ao seu amor leal. Nesse sentido, Davi ele vivia retamente diante de Deus porque ele estava consciente do amor de Deus no seu coração. Davi, ele se empenhava para viver retamente diante da face de Deus porque ele sabia que Deus o amava. Era o amor de Deus por ele que ele enxergava, que fazia com que ele tinha motivação para viver de maneira reta diante de Deus. A sua inspiração para viver na verdade do Senhor, retamente diante dele, era o infinito amor de Deus que ele contemplava. Davi, portanto, ele se empenhava para agradar a Deus, andando retamente, porque ele trazia ao seu coração o amor de Deus, e isso lhe impulsionava a ser reto em seu viver. Veja bem, o que motiva você ou outras pessoas a comer 1 ou 2 pães no café da manhã é a fome. Mas o que motivava Davi a caminhar retamente em seu viver diário era o pão do amor de Deus que ele comia, que nutria a sua alma de forças para ele ser fiel ao Senhor. Era isso que ele fazia.
Nesse sentido, o que deve motivar você a viver retamente diante de Deus não são os aplausos dos homens, não são os seus elogios, mas sim o amor de Deus por você. É o amor de Deus por você que deve motivar você a viver retamente diante do Senhor. Por isso, tenha diante dos seus olhos o amor de Deus, que foi demonstrado por você na cruz de Cristo, para que este amor seja a motivação suficiente para você viver com integridade, com retidão diante do Senhor em qualquer lugar que você vá. Olhe para o reto Cristo, que foi crucificado no seu lugar, que pagou o preço dos seus pecados. Olhe para Ele, olhe para o amor dele derramado ali naquela cruz, para que isso se torne, escute só, para que isso se torne a única força que você precisa e necessita para viver retamente. É o amor de Cristo, é o amor do Senhor que deve motivar você a andar retamente. É o amor de Deus que deve ser a tônica, a força que deve inspirar você a ser reto no seu viver diário, aonde você estiver. Portanto, empenhe-se para viver retamente em sua casa, sempre falando a verdade, abrindo mão de qualquer tipo de mentira. Você que é um profissional, empenhe-se também para viver retamente no seu trabalho, sendo honesto, sendo sincero, sendo verdadeiro, abrindo mão de todo qualquer tipo de corrupção. Você deve viver assim. Empenhe-se para viver assim diante do Senhor. Você que é um estudante, empenhe-se para viver retamente nos seus estudos, abrindo mão de qualquer tipo de cola e corrupção. É assim que a gente deve buscar viver diante do Senhor. Você que é casado, empenhe-se para viver retamente em seu casamento, sendo fiel ao seu cônjuge. Você que é solteiro, empenhe-se para viver retamente diante do Senhor, fugindo de todo tipo de impureza sexual. Faça isso, empenhe-se para viver assim, retamente diante de Deus. Faça todas essas coisas motivado pelo maravilhoso amor de Deus demonstrado por você na cruz do Calvário. É assim que você deve viver. O que vai impulsionar você a ser reto é o amor de Deus demonstrado pela sua vida. Vimos aqui a primeira atitude que você deve praticar para viver com integridade nos caminhos do Senhor com uma boa consciência. É se empenhando para andar retamente aonde você for. Agora, a segunda atitude que você deve praticar para viver com integridade nos caminhos do Senhor com uma boa consciência é afastando-se da comunhão com os ímpios. Veja só o que Davi ele vai dizer aí no versículo 4 e o 5. Não me tenho assentado com os homens falsos e com os dissimuladores, não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores, e com os ímpios não me assento. Veja bem, neste salmo aqui, Davi ele está declarando a sua inocência de crimes que não cometeu. E para provar isto, ele afirma com convicção e precisão que não tem tido comunhão com os ímpios. E primeiramente ele diz aí que não tem se assentado com homens falsos. Que tipo de homens são estes? Homens falsos. Esses homens aqui são os mentirosos, que vivem da mentira, que são filhos do diabo. Esses tipos de ímpios aqui é que Davi tem afirmado que não tem
tido comunhão. Davi, ele tem se afastado desse tipo aqui de pessoas mentirosas que vivem na mentira. Davi, ele não tem tido comunhão com esses tipos de ímpios, mas ele também afirma no texto que não tem se associado com dissimuladores. Você sabe o que é uma pessoa dissimulada? Uma pessoa dissimulada é aquela que oculta os seus sentimentos ou intenções. Ela é fingida na sua atitude, no seu comportamento, e ela age com hipocrisia. São esses tipos de pessoas aqui, ímpios, hipócritas, que Davi, ele tem afirmado que tem se afastado. Ele não tem tido comunhão com eles. Entretanto, no texto, ele ainda vai dizer aí, ele afirma o sentimento que ele tem pelos ímpios. Ele vai dizer no verso 5, aborreço a súcia de malfeitores. Você sabe o que seria uma súcia? Uma súcia seria uma reunião de indivíduos de má índole ou de má fama. Nesse sentido, Davi, ele detestava esse tipo de pessoas aqui de ímpios. Ele não tinha comunhão com eles, pois ele não queria se associar com esses tipos de homens perversos. Portanto, Davi, para provar a sua inocência diante de Deus, ele afirma que tem se afastado de toda espécie de comunhão com os ímpios. Diante disto, eu lhe pergunto, se você fosse acusado de um ato que não cometeu, nas suas orações, você poderia afirmar diante de Deus, em sua defesa, o argumento que tem se afastado da comunhão com os ímpios para provar a sua inocência? Você poderia dizer que tem se afastado da comunhão dos mentirosos, dos hipócritas, dos imorais, dos corruptos, dos traiçoeiros e beberrões deste mundo? Avalie um pouco a sua vida e responda para si mesmo. Como é que você tem vivido? Veja com quem você tem andado nesses últimos dias. Analise o tipo de pessoa que você tem tido comunhão na sua casa, no seu trabalho, onde você está andando nesses dias. Pense nas pessoas que você tem levado para dentro da sua casa, para estar em comunhão com você. Olhe para o tipo de amizade que você tem cultivado nas redes sociais. Olhe para isso e faça uma avaliação de como está a sua vida. E se você descobrir que tem tido muita comunhão com pessoas ímpias, se afaste delas imediatamente, pois as más companhias corrompem os bons costumes. Elas influenciarão você para o mau caminho, desviando você da presença de Deus. Por isso você deve se afastar delas o mais rápido possível. E o que você deve fazer é ter comunhão com aquelas pessoas que foram transformadas em novas criaturas pelo poder de Deus. Você deve ter comunhão com aquelas pessoas que foram regeneradas pelo Espírito Santo de Deus, que foram transformadas pela obra de Cristo, que foram salvos pelo Senhor Jesus, que se arrependeram dos seus pecados e se transformaram em verdadeiros cristãos e se tornaram povo de Deus. É com essa espécie de pessoas que você deve buscar ter comunhão para você viver com integridade no caminho do Senhor com uma boa consciência. É isso que você deve fazer. Se afaste da comunhão com os ímpios. Então, já vimos aqui
até agora, 2 atitudes que você deve praticar para viver com integridade nos caminhos do Senhor com uma boa consciência. A primeira foi: empenhe-se para andar retamente, olhando sempre para o amor de Deus, com uma motivação para você ser reto em seu viver. A segunda foi: afaste-se da comunhão com os ímpios e tenha comunhão com o povo de Deus, o povo que foi salvo pelo sangue de Cristo. Agora, a terceira e última atitude que você deve praticar para viver com integridade nos caminhos do Senhor, com uma boa consciência, é: comporte-se de modo santo. Veja aí o versículo 6 e 7. Olha o que Davi ele diz no texto: lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Veja bem, Davi ele faz a seguinte declaração: lavo as mãos na inocência. O que esta expressão aqui quer dizer? Qual é o significado dela? Lavar a mão na inocência significa purificação pessoal. Nesse sentido, assim como você lava suas mãos na água para que elas fiquem limpas, assim Davi, ele lavava as suas mãos na inocência para ficar limpo diante de Deus. E uma vez limpo, ou seja, santificado, ele diz no texto: assim andarei. Você percebeu uma coisa aqui? Davi, ele utiliza esse verbo andar durante quase todo este salmo. No início, no meio e no fim. No verso 1 aí, você pode perceber que ele diz: pois tenho andado na minha integridade. No verso 3, na parte final, ele diz: tenho andado na tua verdade. No verso 6, que estamos meditando nesse ponto, ele diz: assim andarei. E lá no verso 11, ele diz: quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Com essas afirmações aqui de Davi, podemos entender e compreender que ele se comportava de modo santo. Ele tinha o andar santo diante de Deus. Ele andava pela graça de Deus em santidade, se afastando do pecado. E ele fazia isso com 2 propósitos. O primeiro, para adorar a Deus, e o segundo, para proclamar as maravilhas de Deus. Olhe novamente para o versos 6 e 7 e enxergue esses propósitos aí no texto. Olha o que ele diz: lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Aí olha o versículo 7. Para, essa conjunção aí, para, indica propósito, finalidade. Para entoar com voz alta os louvores. Olha o primeiro propósito. Para ele adorar ao Senhor. Ele queria ter um coração limpo diante de Deus, para que ele pudesse adorar ao Senhor, cultuar ao Senhor, louvar ao Senhor. Mas depois ele diz aí um segundo propósito: e proclamar as tuas maravilhas todas. Ele queria ter um coração limpo também para proclamar as maravilhas de Deus, para proclamar a palavra de Deus. Portanto, Davi, ele se comportava de modo santo porque ele queria ficar limpo para adorar ao Senhor e proclamar os grandes feitos do Senhor. Note bem, assim como uma casa limpa, ela é adequada para morar e conviver, e uma roupa limpa é adequada para vestir e usar, assim também um coração limpo
é adequado para adorar a Deus e proclamar as suas maravilhas. Por isso que Davi, ele lavava as suas mãos na inocência, se comportando de modo santo, a fim de ter um coração limpo para adorar ao Senhor e ser usado por Ele para anunciar a sua poderosa palavra. Portanto, siga o exemplo de Davi neste aspecto. Lave as suas mãos na inocência. Se comporte de modo santo em seu viver diário. Se afaste de todo tipo de pecado. Limpe constantemente o seu coração no sangue de Cristo, se arrependendo continuamente dos seus pecados. E olhe para Cristo, para que você seja lavado de todas as suas maldades. Olhe sempre para Cristo, para que você tenha um coração limpo das suas transgressões. Você deve olhar para Ele, para Cristo, para que você tenha um coração purificado de todos os seus pecados. Você deve fazer isso, olhar para o Senhor, olhar para Cristo, para o seu sacrifício, para a sua morte e ressurreição, para que você seja santificado de todas as suas iniquidades. Faça isso para você ter um coração adequado, um coração limpo, para você adorar ao Senhor aqui na sua casa, para você cultuar a Deus com um coração puro, para você adorar ao Senhor com uma vida limpa. E também você deve fazer isso para você também proclamar as maravilhas do Senhor, para você proclamar o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. É isso que você deve fazer. Você deve viver de modo santo, separado do pecado, para que você tenha um coração limpo diante do Senhor, para você adorar a Deus em espírito e em verdade, para você ser usado pelo Senhor para levar o Evangelho da salvação às pessoas perdidas deste mundo. Deus usa pessoas santas. Ele não vai usar pessoas impuras, que ficam acumulando pecado no seu coração. Não vai. Por isso a gente deve se empenhar para viver de modo santo diante do Senhor, para que a gente adore a Ele com um coração puro e seja usado por Ele para proclamar a mensagem da cruz, a mensagem de salvação. Portanto, para concluir, pela graça de Deus, é sempre pela graça de Deus. Pois não conseguimos realizar nada sem a graça de Deus atuando na nossa vida. Então, pela graça de Deus, empenhe-se para andar retamente em qualquer lugar que você for, sempre olhando para o amor de Deus revelado em Cristo, para que isso motive você a viver retamente. Afaste-se também da comunhão com os ímpios e tenha comunhão com os redimidos do Senhor, com o povo de Deus, aonde você for, aonde você estiver. Cultive amizades cristãs no seu relacionamento. E por fim, comporte-se de modo santo aonde você for, para você adorar ao Senhor com o coração limpo, para você ser usado por Deus para proclamar o Evangelho da cruz. E para você também viver com integridade nos caminhos do Senhor, com uma boa consciência para o louvor da sua glória. Amém? Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, ouvimos a Tua palavra, Senhor. Sabemos do desafio que é andar em integridade em nosso tempo, Senhor, pois vivemos em um mundo tão corrupto, Senhor. Há tanta corrupção ao nosso redor, em nossa sociedade, e é difícil andar retamente, é difícil se afastar, muitas vezes, da comunhão com os ímpios, é difícil, às vezes, viver de modo santo, mas sabemos que pela Tua graça nós conseguiremos. Por isso te pedimos, nos ajude a olhar para a cruz, olhar para Cristo, para que isto nos motive a viver assim, com integridade, diante do Senhor, para o louvor da Tua glória.
Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor por este culto e que Deus esteja abençoando cada vez mais a sua vida. Amém. Bem, irmãos, estamos terminando mais um culto de oração. Louvado seja Deus, né? Tá ouvindo aí, não? Agora. Né? E temos alguns avisos, né? Nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical, domingo às 10 da manhã, através do Facebook da igreja, Primeira Igreja Batista. Também à noite, o nosso culto de adoração, às 18h30, também pelo Facebook. Né? E na próxima quarta, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta aqui mais uma vez no templo, máximo de 20 pessoas. Louva a Deus, porque os 15 que botaram o nome na lista, creio que estão todos aqui, né? Se faltou foi só alguém chamado João, que eu acho que não está aqui. Mas louvado seja Deus pela vida de cada irmão que esteve aqui presente, que o Senhor abençoe e guarde cada um, leve em paz para nossas casas e nos dê um bom fim de semana. Amém? O pastor está com a palavra. É a segunda pregação da noite, irmão. Irmãos, louvamos a Deus pela oportunidade, mais um culto. Perseverem. A gente tem colocado a lista ali, a gente sabe ainda o contexto, eu sei que gostaríamos que as coisas fossem diferentes, mas ainda estamos nesse contexto e a gente está respeitando as orientações das autoridades, como também estamos procurando promover esses equipamentos todos. O nosso propósito é poder permitir. Eu espero que amanhã, quinta, chegue a transmissão. Eu estava falando na semana passada que se a gente não conseguir editar e transmitir amanhã ao vivo a gente entra lá e faz a transmissão, até porque as irmãs, as senhoras que sempre acompanham, não estão acompanhando da quarta. Para encerrar, eu quero convidar todos os irmãos para virem aqui. A gente vai encerrar orando aqui, tá bom? Vai sair todo mundo bonito porque está todo mundo de máscara. Então venham para cá. Isso, venham para cá todo mundo. Não se preocupe não, que a gente vai encerrar com a oração. Cuidado com os cabos aí para não tropeçar. Isso, pode chegar aqui do microfone mas tá todo mundo com máscara, né? É rapidinho. Quando o carro da polícia passar, os irmãos já sabem. Afasta todo mundo. Vamos orar então, irmãos. Cheguem mais, podem chegar. Isso. Os baixinhos podem ficar mais à frente. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esta oportunidade, por este culto de oração, pela vida da irmã Selma, pela direção deste culto, pela pregação da tua palavra, através do irmão Brendo, pela vida de cada irmão que tem perseverado em oração, em constante devocional, perseverança diante do Senhor, na dependência do nosso Deus. Carecemos e precisamos do Senhor, por isso nós estamos aqui, na certeza de que o Senhor é o nosso Deus, nós somos o teu povo e estamos aqui para te adorar. Não importam as circunstâncias, Senhor Deus, queremos sempre te glorificar. Muito obrigado, te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.